Oi pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Dedo de Prosa Pod. E hoje nós temos uma convidada que é super importante para a nossa cultura da nossa cidade e é a Renata. O nosso podcast ele é produzido pela Nox Arts, a nossa produtora de audiovisual aqui de Cataguases e região. E hoje eu tô chiquérrima, estou trajada de Match, que é uma marca do nosso querido amigo Matheus. Vamos deixar aqui embaixo o Instagram dele para você poder acompanhar e conferir os lindos lookinhos que ele tem lá. E hoje nós estamos com uma convidada maravilhosa, ela tem muitas histórias para contar pra gente. É a Renata. Obrigada, Renata. Olá, boa noite. Obrigada. Tô super feliz com o convite, é uma honra. Estou me sentindo assim, envaidecida. Ai, gente, que tá. Ó, então já vamos começar, vamos direto ao ponto. A gente quer saber um pouco mais sobre você, de onde você vem, como é a sua história até aqui. Conta pra gente. Menina, eu não sou de Cataguases. Eu nasci em Leopoldina, mas eu só fui lá, nasci e voltei. Então eu falo que eu sou nativa da terra, que eu sou, cresci em cima da água do Rio Pomba. E desde muito nova, assim, quando a gente fala de Cataguases, Cataguases é diferente, né? Cataguases é uma cidade muito cultural, muito artística, assim. E eu, desde muito cedo, me identifiquei com desenho, né? Foi minha primeira manifestação. Logo muito cedo eu tive possibilidade de transitar por diversos meios artísticos, das mais variadas linguagens, expressões, com pessoas de diferentes idades, diferentes culturas. Cresci dentro desses projetos, o que fez a minha cabeça abrir muito. E muito cedo eu sabia que esse era o caminho que eu ia trilhar, que era o caminho da arte, eu já tinha me encontrado. Aí o tempo as coisas foram acontecendo, conheci o cinema, formei em jornalismo, embora eu nunca tenha sido jornalista, eu nunca serei jornalista, mas foi muito importante na minha formação. Foi onde eu comecei a escrever quadrinhos. Aí eu me formei em jornalismo, depois me pós-graduei em cinema, lá na UFJF. Publiquei 3 livros nesse meio do caminho e também comecei a dar aula muito cedo. Eu comecei a dar aula com 18 anos, em escola regular. Eu dava aula de corporeidade e expressão e desde então eu nunca parei. Então, ano que vem fazem 18 anos que eu dou aula. É muito tempo. Eu amo, é uma coisa que eu amo, assim. Aí também publiquei 3 livros, publiquei um livro de tirinhas, que chama É Tudo Mentira, que é um livro com humor mais ácido, mais adulto, que eu escrevi na época da faculdade. Depois eu escrevi um outro livro, A Cidade do Casamento, quando eu tive certeza que a minha linguagem era infanto-juvenil, meu negócio é criança, eu gosto de criança, eu converso com esse público e eu virei adulta porque eu fui obrigada, assim, porque eu entendi no Cidade do Casamento que eu gosto mesmo de escrever para criança. Sim. Entrei para a Turma da Mônica para escrever roteiros para os gibis do Maurício de Souza também, que é uma coisa muito gostosa. E depois disso eu publiquei um outro livro, que é o Cristal das 12 Dimensões, meu terceiro livro. E agora eu estou trabalhando no Instituto Energisa, trabalhando na parte cultural da empresa. Então eu fico entre os artistas e a empresa, assim. E é muito legal, assim, tudo dentro da arte, assim, a gente acaba fazendo muitas coisas, peão da cultura, igual a gente fala, mas sempre dentro da linguagem artística, que é onde o meu coração bate, de verdade. Você tem algum lugar que você tem mais gosto de fazer? Tipo, ou desenhar, ou escrever? Difícil. É igual você me perguntar qual o livro que eu prefiro, assim, né? Cada um tem. Mas eu me expresso muito com as artes visuais como um todo, assim. É uma forma que eu me realizo muito, assim. Às vezes eu chego exausta, cansada, eu desenho, eu pinto. Aí eu gosto de experimentar coisas que eu nunca experimentei, pincéis diferentes, tintas, papéis. Sim. E essa imersão, assim, de manual visual, assim, é uma bengala pra mim, tá? Ah, legal. Nossa, é uma super bengala, emocional, sabe, até pra lidar, assim, quase um remédio, assim. Legal, porque é uma companhia. Às vezes quando a gente trabalha com isso, a gente precisa de ter um lugar para descarregar. E você ainda continua tendo a arte como descarrego. Sem dúvida. Eu acho que se tirar isso, eu acho que eu endoido, assim, endoido mesmo. Eu lembro que agora eu tô trabalhando no Instituto, eu fico muito tempo lá na fundação, no Centro Cultural, e tenho menos tempo para desenhar a Turma da Mônica. Mas quando eu desenhava a Turma da Mônica, já teve dias de eu ficar 8 horas seguidas desenhando, terminar de desenhar o meu horário de trabalho, e falei assim, agora eu vou fazer uma coisa para relaxar. E eu ia desenhar. Sim. Só que sem ser do trabalho mesmo. Então, de fato, você tem alguns desenhos em casa que você não mostra pra ninguém? Tenho.
Tem um desenho de uma vida inteira, assim, Chique. eu guardo tudo. Legal. Vamos falar sobre a Turma da Mônica? Vamos. E aí, me conta sobre esse rolê. Menino, uma história muito... É muito gostoso de falar da Turma da Mônica, assim. Eu acho que nunca vai ser normal. Toda vez que eu falo assim, cara, legal. Aprendi a ler com a Turma da Mônica, né? Maurício de Souza é um ídolo pra mim, assim, muito grande. Mas... Resumidamente, foi um dia específico que eu tava editando um vídeo dos meninos do Feliz é Quem Toca, inclusive. Se bobear, era até Carmim, acho que era Carmim mesmo, o filme que a gente fez junto. E deu um pico de luz, eu fiquei sem energia elétrica e peguei um gibi pra folhear. Eu sempre tive gibis. Aí eu reparei que os gibis de atualmente, ele tem um box escrito o nome do roteirista, do desenhista. Aí quando eu olhei aquilo, pela primeira, assim, eu nunca tinha reparado naquilo. Eu achava que o Maurício fazia tudo, só a gente só vê a assinatura dele, né? Aí os gibis atuais, eles começaram a acreditar a equipe. Aí quando eu olhei aquilo, eu falei assim, cara, velho... É possível. Eu falei, não é só o Maurício. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, não, existe uma equipe. Nessa época eu já fazia quadrinhos, já desenhava pra faculdade. Aí eu comecei a investigar pra entender como é que era. Eu falei, não existe uma... Aí eu vi que a Maurício de Souza é uma multinacional, uma empresa gigante com centenas de funcionários que trabalham em diversos setores. Eu falei, quero. Aí eu procurei o Edson Itaboraí, que era o roteirista que estava no primeiro História, chamei ele no Facebook, fiz de conta que eu amava o trabalho dele, mas na verdade eu nunca tinha lido nada. Eu joguei um barro na parede, assim. Ele me contou o processo. Aí tem um roteirista, aí a história entra no estúdio, ela é redesenhada, arte final, correção e tal, me explicou o processo. Eu falei, cara, quero. Aí eu fiquei uns 4 meses estudando profundamente, assim, eu fiz uma imersão, como se eu estivesse estudando para concurso, sabe? Eu fiquei mesmo com aquilo na cabeça. Aí, depois de uns 4 meses, eu me senti pronto. Coitada, gente. Eu fiz 4 roteiros, mas eu queria, nessa pesquisa que eu fiz, eu percebi que eram muitas poucas mulheres roteiristas. É um universo predominantemente masculino mesmo, assim. E eu queria que eles soubessem que eu era de Cataguases, que eu era do interior, que eu era mulher. Aí eu fiz um currículo fantasiado de história em quadrinho. E mandei no meio do bolo das histórias, porque o currículo vai para um lado, a história vai para o outro. Currículo, cara, eles recebem milhões, todo mundo, né? Manda currículo. Aí eu peguei e mandei no meio, assim, falei, vai. E no final das contas, deu certo. Assim, eles me responderam quase 1 ano depois que foram aprovados. E isso vai fazer 6 anos agora em novembro. Aí eu sou roteirista, eu nunca saí de Cataguases, a empresa é lá em São Paulo. Eu escrevo meus roteiros aqui, minhas referências são daqui. Porque, segundo o próprio Maurício, quando os roteiristas trabalhavam juntos, os roteiros começaram a ficar muito parecidos, porque um conversava com o outro e ficou tudo muito igual. Aí o Maurício falou assim, vai cada um para sua casa. Aí cada um escreve das suas referências. Minha referência, Chico Bento. Para cada 10 histórias que eu escrevo, pelo menos 7, 8 são do Chico. Porque é o meu universo, do interior, daquela coisa. Eu tenho um galinho chamado Chico Bento. Quero conhecer. Vou te é muito bom. Ô, Renata, e aí os livrinhos, né, o gibi, aí ele é, tipo, você tem um gibi que ele é todo você que fez? Não. Tem como a gente achar algum? Tem, os gibis, a gente não tem banca, né, gente? Cataguases não tem banca, precisamos de uma banca. Temos o quê? O Sebo Aluados. Tem o Sebo Aluados que cumpre esse papel, assim, de trazer esse tipo de leitura, porque você não acha gibi em outro lugar, sem ser no Sebo. E todo mês sai gibi. Eu recebo o gibi lá em casa porque o estúdio manda pra mim. E dentro dos gibis você vai ver que tem histórias de vários roteiristas. Entendeu? São vários roteiristas, tem mais de 30 roteiristas. Então a galera manda, aí eu vou folheando. Às vezes eu falo, essa história é minha. Que chique. Essa história é minha. Eu fico acompanhando. Porque eu vou mandando as histórias, as demandas, e eles ajustam de acordo com a demanda deles lá. Então tem história que eu vi que saiu outro dia que eu já escrevi há muito tempo, tem história que eu escrevo, sai mais rápido, então eu não tenho uma certeza. Então quando eles chegam pra mim eu fico procurando. Muito chique. Agora eu vou pegar todo o gibi que eu ver na minha frente e vou procurar pra ver se eu reconheço alguma história de Renata. Que é meu nome. Parece o roteiro Renata Barbosa. É isso. Com 2 textos. Quando eles foram publicar minha história, eu falei com eles, olha, é muito importante ter 2 ter no meu nome, porque se não tiver, não vai ser eu. Então, assim, eu frisei várias vezes. Deu certo. Ô, Renata, e a sua história, assim, de amor com a nossa cidade, com Cataguases? O que você pensa? Menina, eu sou louca de Cataguases, eu sou apaixonada por Cataguases, eu sou louca, apaixonada. Eu sou estudiosa da cidade, eu amo as histórias, é motivo de inspiração para várias das minhas produções.
eu falo de Cataguases, assim, é um caso de amor. Eu acho um grande privilégio, assim, ter nascido aqui. Eu acho que em lugar nenhum eu poderia ter desenvolvido tanto artisticamente igual dentro de Cataguases. Sim. Então eu ouço, por exemplo, a gente tem vários ícones, né? Mas assim, Humberto Mauro e você é é um deles, né? Não, quem Você dera, sabe, eu vou te mas falar uma você coisa, é. assim, uma vaidade artística, assim, quando eu era mais nova, eu nunca tive pretensão de ser famosa igual o Maurício, assim, nunca tive. Mas quando eu era mais nova, eu queria ser escritora, eu sempre quis ser escritora. Aí eu ficava imaginando assim, nós já pensou, quando as crianças foram lá na minha casa me entrevistar por causa do meu livro, contar história, eu tinha essa vaidade com Cataguases, assim, Cataguases é menino dos meus olhos. Então, assim, é muito gostoso, assim. Aí eu comecei a questionar por que Cataguases, né? A gente olha para um lado, tem um Portinari, tem o Bulemax, tem a de Janeiro, a Macier, tem o Humberto Mauro. Sim. E do lado tem, sabe, você olha para uma geração mais nova, tem o Pedro Chaves aí todo. Sabe, você vê que é uma nova geração que ar é esse, né, cara? Então isso me instiga muito. Quando eu comecei a questionar quem era o Humberto Mauro, porque ninguém nunca me contou. Aí você olha para um lado, você vê o Humberto Mauro, você olha para o outro, você vê Avenida, você vê Memorial, você vê tudo em homenagem ao cara. Aí eu falei assim, vou procurar saber, porque eu sou curiosa. Aí eu fui assistir um filme dele, escolhi lá um filme dele, eu dormi em menos de 5 minutos, que é um filme preto e branco, sem fala. Aí eu falei, não, tô estudando errado. Aí eu comecei a estudar a história do cara mesmo. Bicho, sensacional, assim, inacreditável a história do cara, que, sabe, que chegou aqui em Cataguases, não é cataguasense também. Chegou em Cataguases, assim, quase que junto com a luz elétrica, o cara começou a fazer cinema no Brasil, assim. É uma história enlouquecedora. E quanto mais você vai descobrindo as coisas, você vai falando assim, cara, que doideira. E quanto mais você conhece, mais você valoriza, né? E é, assim, um negócio que pega no meu coração, assim, é que a maioria das pessoas não sabem. Se a gente fizer uma enquete uma hora, ele foi ali na pracinha e perguntar, você sabe o que o Humberto Mauro fez? Quem é ele? Não precisa de muitos detalhes, não precisa falar, me fala o nome de um filme do Humberto Mauro, não precisa disso. Mas só quem foi Humberto Mauro. Eu aposto que a maioria não vai saber. Então eu fico assim, você perde o significado desses signos. A gente tem muitos signos visuais, né, história, a história moderna, né, de quebrar os paradigmas dentro da literatura, da arquitetura, do cinema. Pô, Cataguases é a capital do mundo. Ué. Renata, mas você tem consciência que você faz parte dessa galera aí que você mencionou, né? Assim, lógico que assim, a gente sempre tá construindo o caminho da gente, independente da história que você já tem, você sempre tem mais pra construir. Mas até onde você conquistou até agora, você faz parte dessa galera que você mencionou. Eu acho que é uma responsabilidade social do artista como um todo, de devolver para a sociedade, para a humanidade. Eu era criança, cara, eu era um capeta, eu era um demônio. O sistema educacional não estava preparado para mim, eu fui limitada, assim. Como que você foi na escola? Porra, não, eu era um satã, eu assim. Era uma péssima eu era aluna. ótima desenhista, eu era a melhor aluna da aula de artes, era o único aula que eu gostava. Eu sempre fui muito ruim de cálculos. E aquilo ali... ao longo do tempo, não foi bem trabalhado. Eu lembro, tipo assim, que a minha professora de matemática me tirava, né, a direção, a organização da escola, me tirava da aula de artes, onde eu arrasava, e me colocava para decorar tabuada. E a Até gente hoje eu não sei odiava, tabuada. E nunca saberei. Não vou saber, porque assim, fui mal administrada. Então teve uma vez que eu fui fazer um trabalho com um aluno na escola e tal, e ele tinha aula de teatro. Aí eu fui na aula de teatro. Aí quem tava dando aula de teatro? Carlos Sérgio. Eu igual uma bola perereca pulando aquele anfiteatro, e Família Botelho pulando, sem, sabe? Aí o Carlos Sérgio foi a primeira pessoa, o primeiro mestre, professor, virou pra mim e falou assim, vamos canalizar essa energia sua aí, tem um potencial aí dentro, vamos trabalhar isso aí de uma forma legal. Aí foi o teatro, foi a minha primeira... Aí que eu comecei a canalizar toda aquela mente, né? A mente criativa inquieta, ela enlouquecida, sabe? É agitada, então... Foi o Carlos Sérgio, meu primeiro mestre, assim, que ele falou assim, pô, você, vem cá, vamos. Aí eu comecei a entender que a arte era muito valiosa. Então, assim, olha o que o Carlos Sérgio... Cara, o Carlos Sérgio semeou gerações, assim, gerações. Ele mudou minha vida quando ele fez isso. Então, eu acho que a gente pode mudar a vida das pessoas. A gente pode mudar a geração inteira, se a gente agir de uma forma... Pensando nisso, né? Isso é uma... missão que eu acho, assim, tem que... E para você como professora, você ter essa experiência de vida também é muito importante, porque, por exemplo, eu, na escola, eu era uma negação, eu não conseguia
eu não conseguia prestar atenção. Eu ficava desenhando, olhando para a horta, que era na janela. Sim. E aí eu demorei muito para entender que eu só tinha outro conhecimento, não era o conhecimento da matemática, sabe? E aí você como professor, isso é importante. Sim. De entender que os seus alunos, que você dá aula de arte, né? Então, assim, você explora isso nos alunos, sim, que é uma coisa que talvez na escola, sei lá, seja uma coisa... Para você ser bom em alguma coisa, você precisa ser ruim em muitas outras. Então. E tudo bem também, sabe? Tudo bem você não ser bom em matemática, tudo bem. Hoje a gente olha com mais cuidado. E eu só tive consciência dessa opressão que eu sofri quando eu era criança, quando eu me tornei professora. Porque quando eu era criança eu não tinha essa consciência. Eu simplesmente bloqueei matemática na minha mente de tal forma, sim, que eu só fui compreender mais tarde que se eu fosse melhor direcionada naquela fase, eu poderia usar a matemática a favor da arte. Sim. Poderia usar a matemática, os esquadros, mas eu peguei um ódio tão grande. E é um negócio que eu não quero replicar nos meus alunos. E se eu perceber isso dentro do núcleo que eu estava trabalhando, eu vou interceder para que isso não aconteça. Para que outros artistas, outras mentes diferentes, outras pessoas que não são, né, aquele padrão que a escola espera, né? Então, é uma missão mesmo, é muito legal. Eu amo dar aula, Amo. A Renata é a tia de todas as crianças de Cataguases. Sou, adoro esse Eu título. acho isso fofíssimo. Adoro. Ô, Renata, vamos falar então de boteco, cervejinha? Aproveitar que a gente tá aqui tomando nossa brejinha, batendo um papo. E aí, como que é a sua relação com os bares de Cataguases? Você tem algum preferido que você gosta de Menino, ir? eu Você sinto... é mais caseira? Como que é? Hoje eu tô mais cansada, assim. Hoje eu já aguentei mais, assim. Hoje eu tô mais devagar. E eu sinto muita falta de um bar dos artistas, assim. A gente teve umas fases, assim. Tipo, quando tinha o café do museu, que era onde os artistas se reuniam. Esse ambiente que eu gosto. Teve o Baxiega também, que tem uma história maravilhosa, mas também... Não acabou, eu sinto falta desses ambientes. Mas eu gosto muito de beber, eu bebo toda semana. Eu acho que, inclusive, é um super mecanismo de criação, sabe? De conhecimento, de conhecer o outro. Isso, né? Sim, a gente faz network, gente. A gente conversa com as pessoas, a gente conhece as pessoas que a gente não conhecia. Eu acho que é importante. Mas hoje em dia eu aguento menos. Eu tenho um ressaco, eu fico 3 dias, fico igual uma dengue. É isso. Mas você tem algum lugar preferido, assim, da cidade, que você gosta de ir? Tipo assim, hoje quero dar um rolê, mas quero dar um rolê que me deixa relax. Eu gosto de passear de carro. Gostoso. Eu fico horas passeando de carro, batendo papo com... Eu tenho o Gabriel, a Letícia, os amigos, a gente sai, passeia, aí faz o Sarana Taquara, aí vem vendo as histórias, contando as histórias. Eu gosto muito do circuito turístico de Cataguases. Aí vai no colégio, aí vê as estátuas, volta. Eu gosto muito dessa parte visual, arquitetônica. Gosto de ficar lembrando, assim, relembrando as histórias, questionando, será que foi isso mesmo? Inventando histórias fictícias para ilustrar, sabe? É uma distração. Eu gosto de fazer visita guiada. Ô, Renata, voltando lá no Chico Bento, tem alguma história, assim, que você escreveu que remete a alguma coisa que você já viveu? Todas, praticamente. Aqui? Agora, nenhuma história de Chico Bento também vai ser a mesma mais. Eu vou ler e vou falar, será que Renata viveu isso? Todas. Se eu não vivi, eu vi alguém que viveu, eu imaginei alguma coisa, né? E é muito... É tudo, né? Criatividade, ela acontece o tempo todo. Então, assim, a minha mãe mora num sítio e eu frequento muito lá. Eu gosto muito de ser uma camponesa. Então, tem muitas histórias. Por exemplo, vou te dar uma que eu escrevi outro dia. Eu tenho um tio, Tiamaro é vegano, ele é budista, ele é assim, sabe? O espírito da evolução, assim, não mata os animais. Ele é maravilhoso, Tiamaro. Inclusive, ele é, assim, uma puta fonte de inspiração, que ele tem umas tiradas maravilhosas. Aí teve um dia que a gente tava lá na roça, aí ele tava com repelente, só que ele não joga nele não, ele joga no pernilongo. Eu falei, Aí quando eu vi ele fazendo aquilo, eu falei, cara, olha só que viagem. Aí eu fiz uma história do Chico Bento, aí o Chico Bento tá lá com o primo dele da cidade, né, o Zeca, e reclamando do pernilongo na beirada do rio. Aí o primo fala assim, olha aqui, minha mãe trouxe repelente, aí ele pega e joga no pernilongo. Aí o primo fala assim, não, Chico, você joga em você e tal. E o último quadro é o pernilongo, com cheiro, né? E os outros pernilongos tudo assim, sai daqui, catingueto, some, não sei o que lá. Aí faz a piadinha com coisas que acontecem. Mas
90% das minhas histórias são com coisas que eu vejo, normalmente que acontecem na roça, né? A roça é melhor. Ô, Renata, e os livros que você escreveu? Como que surge a inspiração? Nossa. Eu sou muito curiosa com essas coisas, porque eu acho a arte de escrever, eu acho, assim, muito bonita, assim. E eu fico muito curiosa pra saber de onde que vem as inspirações. Como que é? Tipo assim, tô aqui tomando uma cerveja. Uma história brotou na minha cabeça agora. Aí vai lá, escreve e pronto. Se eu falar pra você que eu consigo contar nas mãos as vezes que isso aconteceu comigo. Assim, não, normalmente eu cavo e busco. Mas assim, a história vou fazer um livro. Meu primeiro livro é um livro de tirinhas, chama É Tudo Mentira. Na época que eu fazia jornalismo, eu nunca fui jornalista. Eu nunca gostei da história, eu nunca gostei do fato das histórias, as matérias jornalísticas serem muito imperecíveis. Elas acabam muito rápido, elas, sabe, você esquece. As charges, elas caducam. E na época da faculdade eu comecei a fazer Tive um bom professor na faculdade também que me viu desenhando na aula dele. E ao invés dele brigar comigo que eu estava desenhando, que pra mim é um puta método de regulação, desenhar. Às vezes eu fico horas em reunião eu tenho que desenhar, senão eu bato a cabeça. E eu tava desenhando e esse professor da faculdade, ao invés dele brigar comigo, ele falou que eu tinha traço de tirinhas, se eu queria fazer umas tirinhas pra faculdade, pro jornal da faculdade. Aí eu falei, senhor... Aí comecei a pensar com aquela cabeça de tirinha e comecei a criar. Eu vi que eu tinha facilidade com aquilo, comecei a criar um monte, em cadeia, assim, uma puxando a outra. Aí eu lia muito, eu era discípulo do Ângelo, do Woodstock, sabe quem é o Ângelo? Pô, o Ângelo é foda. Me sentia super universitária, sacou? Revolt. E eu fiz muitas tirinhas e as tirinhas saíam no jornal da faculdade. Eu me sentia famosa. Você fez faculdade lá em Juiz de Fora? Não, eu fiz em Ubá. Eu fiz jornalismo em Ubá. Ah, legal. E eu pós-graduei em Juiz de Fora. Só que o jornal, velho, você acabou, ficou velho, você vai jogar pro cachorro fazer xixi, você vai, ele acaba. E eu ficava indignada de, tipo assim, todo o meu esforço ir embora. Aí eu pensei que a única forma de eternizar seria publicar livro. Aí eu foi uma época que eu conheci o Ronaldo Werneck, grande mestre também, que ele já tinha publicado. Aí eu nunca tinha conhecido ninguém que tinha publicado, o Ronaldo já tinha. Aí eu falei, como é que faz? Me conta. Aí o Ronaldo me abriu muitas portas, assim, a percepção, né? Sim. Aí eu fui através da lei estadual de incentivo à cultura, inscrevi um projeto pela primeira vez na vida, fui contemplado, arrumei patrocínio, publiquei, tirinha. E eu me senti eterna, assim, uma sensação muito legal. Sim. Mas eu custei ver dinheiro nesse livro, eu achei muito difícil de distribuir, sabe? Sim. Muito difícil, demorou, e eu fiz um contato com a editora, não foi legal, o cara me deu um carro, sabe? Não foi legal a distribuição. Quando eu fiz o Cidade do Casamento, que foi uma peça de teatro que eu escrevi, aí depois da peça eu fiquei frustrada, porque nunca mais, né, assisti a peça. Aí eu falei, não, vou fazer o livro. Aí eu fui lá em Cataguarinha, no Fotografia Cidade, eu falei, a história se passa lá em Cataguarinha. Aí eu fotografei a cidade, fiz pela lei municipal aqui, publiquei o segundo livro. O segundo livro vendeu assim, porque o livro infantil você faz o quê? Você conta uma história, você coloca um chapéu, você toca um violão, chama seu brother, vai pra praça, você vai numa escola, tem 40 crianças, tal. Aí achei muito mais fácil de vender, muito mais fácil. Aí eu falei assim, comecei a encontrar um caminho. Tipo assim, eu não usei editora, eu imprimi o livro, coloquei dentro da minha casa, eu vendi eles todos. Ah, legal. E fui fazendo o meu marketing. Aí eu consegui entender a forma de monetizar também. Então, né? isso é um assunto legal da gente conversar. É empreender. É empreendimento, é empreendedorismo Sim. mesmo. Aí depois eu entrei pro Maurício, que fez assim pra minha vida, assim. Abriu todas as portas do mundo, assim. Aí quando eu escrevi o meu terceiro livro, eu já escrevi pro Maurício. Vendi assim, 1000 livros, vendi um ano. Assim, se eu tivesse trabalhado mais, eu tinha vendido até em menos tempo. Porque acontece? Aí eu vou nas feiras literárias, aí você conta histórias, você conta. Aí vende. Cidade do Casamento. Gente, a Cidade do Casamento. Esse escrevi e ilustrei. Lindo. Amo. Aí, você conhece? Não, eu não devia ter trazido os outros, né? A Cidade do Casamento, galera. A Cidade do Casamento. Vamos ler, por favor, tá? Ele é um cordel, ele é todo rimado. O Gabriel conta essa história comigo. Gente, ó. Que bonitinha! Tem mais de 10 anos que eu escrevi esse livro. Que lindo! Olha, mas então, eu acho que isso é um assunto muito legal pra gente conversar, assim. Porque a gente conhece muitos artistas que estão no corre aí, começando agora. E às vezes a gente fica frustrado mesmo de ter que recorrer pra
um outro caminho, de não ver retorno, assim, tão Imediato. imediato. Né? Como que foi pra você, assim, isso tudo? Então, eu sempre fui muito preocupada, assim, com essa estabilidade. Eu sempre gostei de ter uma estabilidade de alguma forma. Então, o fato de eu dar aulas, eu dava poucas aulas. Eu dei uma aula no Colégio de Aplicação, depois no Sebrae. Aí o Sebrae virou SESI, aí eu rodei. Pode deixar aqui? Porque eu não sou formada em artes, eu sou formada em jornalismo. Aí, pelo título, eu não poderia dar aula no SESI. Mas eu sempre me preocupei em ter onde pingasse, assim, e sempre procurei me estruturar para isso. Eu tô contando para você aqui o que deu certo. Porque se eu for contar o que deu errado, a gente tem que fazer uma obra seriada de 38 mil episódios. Assim, eu se fudi muito, muita coisa que eu fiz. Eu tenho muito. Para cada 10 projetos que eu tenho na minha vida, eu te falo que 9 são frustrados. Sim. Então Sim. você também teve esse Nossa! momento de tipo, Nossa, ai, só muita, vou largar muita, tudo, vou pro muita. Nossa, muita. Cara, caso. falta de dinheiro é um negócio que, assim, É. a perda de grana, velho, é um negócio, assim, que me deixa louco. É o áudio, atrapalhando o áudio. Mas, assim, é um negócio que me deixa muito agoniada. Sou pão dura. Sou pão dura. Mas isso aí é importante, Sou tá? pão dura. É bom ser pão dura às vezes. E assim, e quando eu cheguei ao ponto de, quando eu falei assim, ó, eu vou viver de arte, vou pagar minhas contas com arte, eu tive que amadurecer um lado que eu não tinha, que era um lado empreendedor. Porque antes eu era só artista, escreve o que eu queria, aí eu tinha que aprender a criar sobre demanda, trabalhar com ferramentas digitais, aperfeiçoar a técnica, né? Técnicas mesmo para fazer ganhar dinheiro, para fazer virar dinheiro. E Demorou é um processo muito pra longo. você chegar a esse momento? Olha o barulhinho, galera. Então, falar pra você que eu tô onde eu queria chegar é mentira. Mentira. Mas assim, eu sou muito feliz e vivo da arte a vida inteira. Eu nunca fiz nada. Eu já fiz, sabe que assim, eu já vendi sanduíche natural quando eu tava precisando de uma grana extra, mas aí eu fazia tio frango doidão, atomo tio louco, fazia uma tirinha, eu fazia manifestação artística em alguma hora, eu dava meus corres, meus pulos. Mas eu acho que tem que empreender, tem que ler, tem que estudar, meus amigos. Tem que estudar, tem que aprender, sabe? Não tem outro caminho. Aí você vai empreender, só criar não funciona. Se você, galinha que bota ovo e não canta, não vai ser vista. Sim. Então só produzir não é artista. Persistir é mais importante do que ter talento, eu acho. Porque o talento você vai desenvolvendo, né? Você vai apanhando, você vai aprendendo. Mas se você tiver talento, não tiver persistência, você não sai do lugar. Apanha um pouco. Mas é possível. É possível, olha só. Sim, e outra coisa, você tem que amar muito. Nada que você não dedica, nada na vida, se você não dedicar, não vai dar certo. Nada, você tem que dedicar. É isso. Projetos a longo prazo. Renata, falamos aí da sua história nos livros, nas histórias dos quadrinhos, nas histórias. E agora eu quero saber como que o audiovisual entrou no seu caminho, assim. Como que é pra você estar nesse meio? Menino, foi um projeto da Mônica Botelho, chamado Ver e Fazer Filmes, 2008. Ela fez um projeto muito legal, que ela chamava, eram três faculdades de cinema que vinham de fora. Cada equipe tinha um roteiro do Machado de Assis, que era de direitos liberados já. E a gente tinha 15 dias para gravar. Então tinha uma equipe local, essas pessoas da universidade, alguns mentores e tal. E eu fui no meio, que eu tava no meio de tudo, eu queria, né? Menina, quando eu entrei num set de filmagem, a primeira cena que eu fui foi num cemitério, uma cena do cemitério. Quando eu cheguei, que eu olhei, eu fiquei enlouquecida. Quando eu vi a grua andando e as câmeras, e os figurantes, o pessoal maquiando, eu falei, caralho, eu fiquei enlouquecida. Tudo. Minha vida mudou. Sim. Porque eu comecei a ver filme diferente. Eu comecei a olhar pros filmes e falei assim, nossa, os figurantes, cara. Olha a quantidade de comida que tem que dar pra esse povo, imagina. Aí eu comecei em 2008, aí depois teve um festival 2010, Festival Ver e Fazer 2010, e formou toda a minha geração de cinema, foi nessa mesma vibe. Mexeu com todo mundo, mudou a vida de todo mundo. E Cataguases, depois desse start do Ver e Fazer Filmes em 2008, que foi o Fazer Filmes, porque antes disso veio o Cineporte, que era o Festival de Cinema de Língua Portuguesa, que foi um festival que humanizou o cinema pra gente, porque o cinema a gente chega, liga a televisão e vê ali, a gente não sabe do que acontece. Então o Cineporte começou a falar disso, eu era muito nova, eu tinha 14, 15 anos. Eu lembro do César Piva na primeira reunião, ele falando, nós vamos fazer cinema aqui.
Eu falei, esse cara é louco. Eu nem fiquei na reunião, porque eu não acreditei. Mas depois que eu vi acreditando, depois que eu vi o negócio acontecendo, fui lá na fábrica, bati na porta. Eu falei, vocês têm alguma coisa aí? Fazer qualquer coisa aí? Aí foi que eu conheci animação, stop motion. Fiquei, meus amigos de vida eu fiz nessa fase, são meus amigos artistas. E mudou muito minha vida, assim. E o cinema tem essa de eternizar, de contar as histórias. Eu tive uma produtora, a UPIA, né, produção, ilustração e animação. Comecei a produzir os meus próprios conteúdos, contar minhas próprias histórias. Comecei a entender um pouco mais de lei para poder financiar os projetos, para poder ter recursos para produzir. E isso foi muito incrível, assim. Aí depois veio um projeto muito sensacional, Feliz é Quem Toca. Feliz é Quem Toca é um projeto idealizado pelo Tomate, um projeto que existe há mais de 20 anos. Sim. Na época do CTM, o Tomate da percussão. O Tomate é foda. Danado. Nossa, o Tomate é sensacional. E ele tinha um projeto, o CTM acabou, Centro das Tradições Mineiras, e o Tomate dava aula de percussão. Aí o projeto acabou, o que o Tomate fez? Ele levou os alunos para casa dele e começou a dar aula por conta dele. Pagava lanche para os meninos, tudo do bolso dele. E a minha irmã foi na casa do Tomate, somos amigos uma vida inteira. Patrícia. Beijo, Patrícia. Maravilhosa. Patrícia não é artista, parece advogado, bicho. Só que ela chegou, ela viu o Tomate naquilo, ela falou assim, cara, que emocionante. Ela pegou e escreveu o projeto na lei estadual e conseguiu captação e começou a ter aulas de percussão, de dança, de teatro. E depois entrou ao audiovisual, foi quando eles me chamaram para dar aula. Eu já estava entorpecida pelo cinema. Eu tinha trabalhado em filme profissional, já estava enlouquecida. E foi quando na minha primeira turma do audiovisual, foi quando eu conheci o Pedro. Foi uma turma muito especial, aquela turma. E a gente gravou o nosso primeiro curta, Carmim, que foi histórico, assim, um filme super maravilhoso. E ganhou meu coração para sempre, assim. Aí depois eu fui aprofundando mais o Humberto Mauro e foi criando cada vez mais significado, assim. Cinema é uma arte maravilhosa. E o que a história cinematográfica que Cataguases tem, bicho. Você sabe que a família do Humberto Mauro conversa com vários parentes. Eu me sinto assim, eu sou quase uma parente, né? Converso com os amigos, porque a gente tem um memorial, temos muitas ações em cima dele, então é comum a gente ter contato com a família. O Júlio Mauro, excelente produtor. O André de Mauro tá fazendo uma série, bicho, sobre o Humberto Mauro. E a gente conhecendo mais essas histórias, isso tudo faz mais sentido ainda. Então eu fiquei muito apaixonada. Então, assim, eu trabalhar no Centro Cultural Humberto Mauro, falar do Humberto Mauro, é muito fácil. Porque eu amo. É igual eu falar do Moura de Souza, entendeu? Sim. E tudo faz muito sentido quando a gente vê que, assim como o Humberto Mauro fala, que cinema é cachoeira, que isso se renova. Já temos uma nova geração produzindo, que já está incentivando uma outra geração que está vindo. E não para, né, cara? Cataguases. Renata, você tem um documentário com o Gabriel Tupi, né? Seu grande amigo, meu irmão uma de pessoa vida. muito querida pra mim também. E aí, como que foi trabalhar com ele no documentário da Fernanda Lobo? Qual que é a representatividade pra você que ela tem? Como que foi isso tudo? Cataguases, né, gente? Cataguases, né? Fernanda Lobo foi uma atriz, assim, ela pavimentou uma via que a gente tá caminhando hoje. Isso é uma frase que eu vou repetir sempre. Porque na época, quando a gente era pré-adolescente para adolescente, a gente conhecia a Fernanda, eu já apresentei com ela várias vezes. Ela era atriz da Globo, sabe? Ela tinha um conhecimento que pra gente era muito distante. Então ela falava essa coisa de fazer cinema, de viver cinema. E ela inspirou todo mundo, assim, na nossa gente muito novo. Sim. E a Fernanda morreu precocemente. Quando ela morreu, eu tava até de mal com ela, porque ela aprontou um comigo, porque ela era abusada. Mas é uma Fernanda. E a Fernanda morreu, ficou um grande vazio, assim, pra todo mundo, assim, morreu de repente, fez a bariátrica, morreu. E logo quando ela morreu, eu e o Gabriel resolvemos fazer um documentário. Ela morreu em 2011. Quando foi 2012, a gente foi lá na casa dela, entrevistamos a mãe dela e começamos a recolher material, escanear. Só que é muito difícil fazer cinema sem experiência e sem dinheiro, né? São duas coisas que fizeram o projeto ficar estacionado durante muitos anos. Aí veio a lei, a Paulo Gustavo, que inclusive é muito importante a gente frisar o valor e a necessidade desses projetos de repasse direto, esses projetos simples que faz a cidade inteira movimentar. Assim, o desdobramento desses projetos são muito valiosos, é muito importante a gente trabalhar essa política, assim, sabe, desse tipo de projeto. Aí veio o financiamento e nós retomamos a história desse documentário. Então, quando a gente chegou a finalizar o documentário, Dona Verinha já tinha morrido. A gente gravou o depoimento dela
quando o filho dela assistiu, ele viu a mãe dele de novo. Ele não sabia dessa entrevista, então foi muito especial. A gente entrevistou o Emiliano Queiroz, que morreu essa semana. Deve ter sido a última entrevista que ele fez na vida, assim. Então tudo faz muito sentido com o passar dos anos e a gente vê que a gente eterniza as histórias, que a gente sabe, é muito valioso. Então falar da Fernanda é muito emocionante, porque ela tem uma porcentagem muito grande, assim, nas nossas escolhas. Sim. Foi muito emocionante, está sendo muito legal. E criar isso também, viver isso com uma pessoa que é um amigo que você tem há muitos anos, torna ainda mais especial, né? Ah, nossa equipe é maravilhosa, né? Assim, trabalhar com amigos, né? É muito especial, assim. E a gente trabalha com amigos, assim. E a nossa equipe foi muito bacana. O Augusto trabalhou com a gente na direção de fotografia, Potira, que é o melhor produtor do mundo. O Heitor Nóbrega, gente, Heitor, então, gente, é divertido, é bom e é lindo, é muito satisfatório. Pra mim, quando eu trabalhei naquele filme A Casa do Elefante, e eu nunca tinha tido contato ainda, né, com audiovisual, assim, de estar dentro de um set. Pra mim, Renata, o que mais, assim, tipo, falei, nossa, então é assim. Eu não sabia da complexidade que era gravar uma cena dentro de um carro, que tem que gravar indo, gravar o banco do carona, gravar o banco de quem tá dirigindo. E aí eu vendo aquilo tudo, eu falei, gente, então é assim. E aí hoje, todo filme que eu vejo, eu fico pensando na produção. Nunca mais você vai ver filme diferente, você nunca mais retorna ao seu lugar de origem. Gente, como que será que foi essa produção? Depois que você entra no set, loucura, né? Eu costumo dizer que o cinema é igual um relógio. Você assiste um filme, você vê os 3 ponteiros ali, o cenário, né, os atores, mas as engrenagens que estão por trás são muito bem amarradas para que aquilo ali aconteça. Cinema é maravilhoso, gente. É muito legal. Parece que a gente entra num portal, assim. Muito! E aí a gente vê como tudo acontece e depois assistir o resultado. Eu não cheguei a assistir o resultado do filme que eu trabalhei, mas como que é, assim, você vê depois tudo? Pronto. Costuma demorar um tempo, né? Quando é longo, então costuma demorar 2 anos. Você até esquece do filme quando ele vem. É muito satisfatório. E a gente começa a ver também, assim, aquela cena que a gente ficou 8 horas gravando, nem entrou. Aquela jaca que você me pediu, que você me deixou louca pra produzir a jaca, nem entrou na cena. Aí a gente vai criando outros desdobramentos, assim. É muito sensacional. O filme, depois de pronto, é outro trabalho, né? Talvez mais trabalhoso que a própria produção, eu acho. Sim. É a distribuição, né? Sim. Renata, agora, vamos... É porque, gente, a Renata... Ela tem muitas coisas pra gente conversar com ela, entendeu? Então a gente tem que ficar, interrompendo um assunto no outro pra conseguir conversar de tudo. Eu queria saber sobre o projeto, né, da Casa de Experimentação. Me diga como como tá dos meus sendo. Olhos. Que inclusive, meu lookinho e o look do outro episódio também foi de lá, do Brechó, e agora é do Match. Lindo, maravilhoso. Me diga. Tá lá na casa, tá lá no museu. Maravilhoso, exatamente. Sim. Entrei pro Instituto Energisa. Aí eu fui burocratizar a arte dentro do mundo corporativo, que no início foi muito confuso. Mas depois eu acalmei e comecei a entender que aquele lugar pode ser muito bom para nossa cidade como um todo. O que acontece? Quando eu entrei lá e comecei a entender os projetos e as demandas que a gente tinha, eu percebi que a quantidade de espaço cultural que a gente tinha não era o suficiente para atender a demanda cataguasense. A gente tem ali o Centro Cultural Humberto Mauro, né? A nossa galeria Zequinha Mauro, aquele saguão enorme, gigantesco. E a gente recebe projetos pelo edital de ocupação ou por projetos financiados, tem vários meios. Mas se eu for colocar uma exposição na frente da outra, eu estou até 2025 com o meu ano já comprometido, já com exposição uma atrás da outra marcada, sendo que milhões de pessoas estão querendo expor e eu entendi que precisava de um novo espaço. Sim. Aí eu fiquei pensando na minha cabeça, precisamos de um novo espaço, e de repente eu falei, gente, primeiro andar do museu, na Avenida Atlântica da cidade, no olho do furacão, aquilo ali era um depósito cheio de entulho, aquilo ali já foi base de filme, histórias lindas ali do café do museu, eu falei, gente, na minha cara. Aí eu peguei e escrevi. Aí, assim, entre a ideia e a realização, existe o mundo corporativo no meio, né? Eu criei um projeto com números, com dados, com informações, defendendo que Cataguases precisava de um novo espaço, porque por causa do número de artistas, a gente precisava da voz e tal. Eles compraram a minha ideia.
reformaram a Galeria de Experimentação e a gente ficou pensando num nome, né? Aí chama Galeria de Experimentação Primeiro Andar. Galeria de Experimentação é porque a gente está experimentando, inclusive se errar, tudo bem, tá, gente? Então, se a gente errar, a gente está entendendo um formato. Mas a nossa ideia é receber coletivos de artistas. Artistas, às vezes, que não tem tantas obras para preencher um Humberto Mauro. O Humberto Mauro é gigantesco. Sim. Você não precisa ter 38 obras. Se você tiver 5, 6, 2, uma, você pode expor. A gente vai ter um espaço, ele está na avenida, é um espaço de comercialização. A galera pode ganhar dinheiro vendendo. Às vezes o artesão, o artista não tem um espaço. Vai ter agora. E a gente faz o quê? A gente ativando a programação musical, porque a gente conseguiu reformar um anfiteatro também, que é um espaço que a gente ama. Ó, para reformar, assim, colocamos equipamento de som, assim, para o músico chegar, ele entra agora. Ele não precisa pagar esse equipamento de som. Estamos conseguindo viabilizar, diminuir os problemas para facilitar a vida de quem quer produzir e ganhar dinheiro com essa arte. Então a gente faz um show. Abre o show, a galeria é aberta, o pessoal transitando, toma um chopinho que a gente gosta, vai no show, vai na galeria, compra uma roupa linda, né? Essa exposição que a gente fez, a primeira exposição, chama Exposição de Vestir Pessoas e Casas. Aí eu chamei a Alcione, eu falei, Alcione, eu não tinha nem o projeto aprovado ainda, eu falei, Alcione, tô com ideia. Muito bom a gente ter mentores, assim, amigos. Eu falei, tô com ideia, eu quero fazer uma exposição, mas eu queria chamar a galera que mexe com tecido, tear, trama, alguma coisa, artesanato para casa. E a gente criou o conceito Exposição de Vestir Pessoas e Casas. Sim. E a gente reuniu, então estão uns 9 artistas lá. Então é muito legal que eles se revezam e a gente movimenta a grana para eles, movimenta o show, movimenta tudo. E tem sido muito gostoso. Alcione, Entre Nós e Tramas. Maravilhosa. Procurei no Instagram, maravilhosa. Gente, o espaço tá lindo, aconchegante. A gente entra lá, é um momento de relax também, porque é muita coisa linda que tem, são muitos artistas pra gente conhecer, ver a arte de perto, porque hoje a gente fica muito no online, né? Loja online e tal, e é o salve que a gente tem também, mas ter um espaço para poder expor isso é maravilhoso, assim, eu acho muito legal o projeto, assim. Agora, eu queria te perguntar uma coisa, assim, né, porque Renata, ela é uma mulher cheia das histórias, e a gente quer saber do quê? A gente quer saber de fofoca. Tem algum perrengue, alguma situação inusitada que você já viveu aí, em alguma situação que você pode contar aqui pra gente? Nossa, só tem, né? Assim, mas a gente falando de Cataguases, assim, uma coisa que eu acho, fatos cataguasenses que eu acho sensacionais. Você conhece o Osni, né? O Bar do Osni? Você conhece a história da Babinha? Não Não? Você conhece? O Osni tem várias histórias muito peculiares, assim. Eu nunca tomei a Babinha. Alguma história no Osni? Pão com asa de frango. Você conhece? Pão com asa de frango do Osni. Pão moiado, que ele tem uma panela. O Osni tem uma panela que ela é chumbada na trempe, chumbada com gordura de tantos anos. Ele nunca lavou aquela panela, tem 50 anos que aquela panela tá ali. Aí ele coloca pé de frango, moelinha, mistura tudo aquilo ali numa poção eterna. Sabe, aquilo é infinito, assim, ele não lava, tira e lava, não, aquilo ali vai borbulhando ali, e tem, é clássico, né, e tem a babinha era o seguinte, era uma garrafa de cachaça, que custava 10 centavos a dose, aí tinha os bêbados, aí dava aquela babinha até grossa, assim, aí sabe o que era a babinha, cara? Ele pegava aquela garrafa no final da noite, ele pegava todos os copos de cachaça que sobrou e ia jogando dentro daquilo ali, de todos os copos. Por isso o nome, Babinha. Muito, mas eu nunca tomei babinha, não. Muito bom, muito bom. Mas são clássicos de Cataguases, né? Pô, a rua que desce pra cima, você conhece? Não conheço. Não? A rua que desce pra cima é a rua do Coronel Vieira. Antigamente, onde é o Moraes, era uma concessionária de carro que chamava Cima. Aí aquilo ali era a rua que desce pra cima. É famosa também. Aí, ó. Legal, Bar do Goiaba, ai... Muito o legal, Bar do TT Goiaba. Marrais. Eu lembro do Bar do Goiaba. Marrais. Gente, eu assisti o Titanic, a estreia de Titanic no Cine de Gar, tá? Então, e o Cine de Gar? Eu cheguei, o Cine de Gar já... Nossa, que dó o Cine de Gar. O Cine de Gar é maravilhoso, né? Cabe mais de 1000 pessoas lá dentro. Eu assisti o Rei Leão, a estreia de Rei Leão. Pagava R$3 na época. É um grande elefante branco. R$3 barato. R$3 pra entrar pra comer pipoca, era muito legal. O Cine de Gar tem muitas histórias. A gente tem fé, né? Uma hora vai. Uma hora a Renata vai mexer os pauzinhos aí. Quem vai dera. colocar que tem um funcionário de novo. Podia, né? Ué. Eu acho. Pessoal, estamos encaminhando para o fim.
E aí, agora, a Renata, ela tá com uma missão aqui de tentar me ensinar a começar a introduzir uma historinha. E aí, vou deixar com a Renata aí. Vamos ver se eu vou conseguir, né, galera? Então nós vamos escrever uma história do zero. Vamos escrever de quem? Vamos escrever uma história da Turma da Mônica? De quem? Fala um personagem. Vamos escrever do Cebolinha. A nossa primeira ideia nunca é a melhor. A gente sempre descarta a primeira porque ele é mais óbvio. Então, Tá. Cebolinha, Turma da Mônica, É, vai, muito você pode óbvio, melhorar, né? vai. Então vamos, deixa eu ver quem aqui. O Anjinho? Boa, Anjinho. Vamos no Anjinho? Tá ali. O pessoal conhece, mas não é tão claro. Não é? Então, assim, a gente, para começar a conversar uma história, o Anjinho, ele precisa fazer alguma coisa, ele precisa querer alguma coisa, ele é o nosso protagonista, o nosso herói. O que o Anjinho quer fazer? O Anjinho, como um anjo, ele quer fazer alguma coisa muito errada, contraditória ao nome dele. Já é melhor, porque quando a gente pensa num anjo, a gente não pensa que o anjinho quer fazer uma coisa contraditória. Mas o que seria contraditório pro anjinho e não fosse, sem ser uma coisa muito sinistra? Tipo assim... Qual coisa que você perdoaria? Tipo assim, roubar uma jabuticaba do vizinho? Pode ser. Tipo assim, um anjinho, imagina um anjinho que quer roubar uma jabuticaba de um vizinho, mas ele não pode roubar porque ele é um anjo. Já temos uma premissa. Já temos uma premissa. Então, o que o anjinho vai fazer para pegar essa jabuticaba? Aí a gente tem essa história. Porque se ele chegar lá e pegar, a história acaba. A gente precisa de uma quebra ali. O que ele vai fazer para arrumar aquela jabuticaba? Ele vai chamar alguém? Tem que ter um cúmplice, não tem? Tem, ele tá nos quadrinhos também. Um amiguinho. O quadrinho também não tem limites. Ele pode poder divino, ele pode usar. Ele pode entrar em contato com o poder divino dele, já que ele é um anjinho, pra pedir ajuda pra roubar a jabuticaba. E como é que ele vai conversar com o poder divino? Com a telepatia? GPS, celular? Celular, será? Acho que não. Será? Né? Acho que não, hein? Acho que não. Acho que ele olha pro céu e fala, não? Ele pode mandar um WhatsApp mental pra Deus. Senhor Deus. Já que ele é um anjinho, né? Se ele é um anjinho, ele tem ali uma conexão. Tem, claro, né? Por isso que eu gosto de escrever pra criança, você não fica preso nessas limitações reais. Ok, então chega uma mensagem pra Deus. Imagina Deus lá no céu receber uma mensagem do anjinho que quer comer uma jabuticaba, mas tá com dó de roubar a jabuticaba, porque ele é um anjo. Então o que Deus vai fazer? Quem é a dona da jabuticabeira? Quem é o dono? Ih, gente, quem é o dono da jabuticabeira? A Magali é a dona da jabuticabeira. Pô, pode ser. A Magali gosta de comer? Não vamos perder a primeira, não. Muito óbvio. Tá. Vamos fugir do óbvio. Então eu quero só a ajuda dos universitários. Bidu, então. cachorro do Franjinha. Ah, a jabuticabeira tá no quintal dele, do lado da casa dele. Entendeu? Sim. Aí o que Deus pode sugerir pro anjinho? Talvez uma troca. O que o anjinho pode dar pro Bidu dar uma jabuticaba pra ele? Não me fale osso, por favor. Não vai ser. Meio que isso, né? Assim. Nossa, gente, muito difícil ser escritora. Mas sabe, eu costumo ir escrevendo assim, ó. Ideias. 10, 20 ideias. Possibilidades? Exatamente. Entendi. Aí eu procuro sempre a mais aleatória. Eu sempre acho que isso é uma opinião anal minha, assim. Eu acho que o aleatório é sempre mais divertido, que você não espera. Por isso que eu sempre elimino as primeiras possibilidades. Sim. Ai, gente, vamos jogar pros telespectadores? O que você acha que o anjinho poderia trocar com o Bidu pra poder conseguir a jabuticaba? Deixa aqui nos comentários. Ai, que chique falar isso. A melhor história a gente conta no próximo Dedo de Prosa. Isso, arrasou. É difícil, pô. Você acha que nossa, é legal. E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Eu vou deixar aqui o meu agradecimento especial ao Matt, que me vestiu hoje, e a Nox Arts, que sem eles nada seria possível, né? Tchau, tchau. Tá bom? Tá joia.